Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o mês da Consciência Negra, novembro. E para isso estamos recebendo em formato virtual a Sebastiana de Fátima Gomes, que é presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru. Sebastiana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É importante, necessário, né, estar falando sobre essa data, sobre a importância dessa ação, né, nessa semana, mas também durante todo o ano. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É claro que essa é aquelas datas, tipo o Dia das Mães, né? A Dia das Mães é todo dia. O dia de combater o racismo também é todo dia, né, Sebastiana? É bom a gente frisar isso, que não é só porque é novembro que a gente tem que mudar a atitude só no dia 20 de novembro. Não, isso tem que ser tomado dia a dia. Qual que é a importância dessa lembrança, né, desse dia pontual para a gente marcar a luta? Mas fala um pouquinho para a gente da importância desse dia, das ações que são realizadas para que a gente possa levar isso para o dia a dia, né? Não só para o mês de novembro. Bom, primeiro, eu gostaria de lembrar, o dia 20, ele foi colocado no calendário nacional, né? Coincidindo com o dia da morte do Zumbi dos Palmares, em 1695, né? Por Domingos Jorge Velho, porque Zumbi dos Palmares lutou contra a escravidão, contra o sistema colonial. E, desde então, os negros trabalham, né, a memória do Zumbi, e precisou muito tempo para que Zumbi fosse considerado herói nacional, né? A importância dessa data é que tenha-se uma reflexão sobre as condições de inserção do negro na sociedade brasileira e condições do negro após a escravidão, após a abolição da escravatura, né? O negro foi inserido como mercadoria. No 13 de maio, né, a abolição oficial, né, onde houve a assinatura da Lei Áurea, não se considerou a luta dos ancestrais africanos, como Zumbi, 200 anos antes da princesa Isabel, né? Então, a data visa um dia de reflexão sobre as condições que o negro foi trazido, né? O negro não era escravo, o negro vivia as condições na África, foi escravizado aqui para atender ao sistema capitalista que estava se consolidando, né? E a abolição da escravatura não deu ao negro a cidadania. Hoje nós temos os números que mostram, né, o negro ocupando a maior parte situações de subalternidade, e essa reflexão torna-se importante para que o negro consiga perceber a importância da luta por direitos de igualdade, de equidade. Perfeito, Sebastiana. Só para a gente entender, eu estou vendo aqui um termo que está sendo utilizado mais frequentemente recentemente, e é racismo estrutural. Quais são os tipos de racismos, né? E o que significa racismo estrutural? Até para a gente entender que a ofensa verbal não é o único tipo de racismo que existe, né? Explica um pouquinho para a gente essa terminologia e quais são os tipos de racismo. Isso. Então, você tem o racismo individual, né? Uma pessoa xinga o outro de macaco, né? Mas, na verdade, esse racismo individual, ele revela um racismo estrutural, ou seja, a estrutura fundante do capitalismo, né? Como eu disse agora, o capitalismo no século XV estava se consolidando, e estruturou para que o negro que foi trazido como mão de obra para ser trabalhado como escravo, né? Toda a estrutura foi formada para gerar uma marginalidade desse negro, e a sociedade, então, reproduz, né, o que o sistema capitalista criou, a marginalidade do negro. Agora, o que a gente percebe quando falamos no racismo institucional? As instituições nossas são racistas quando elas se negam a enxergar, a trabalhar, a discutir essas questões, por exemplo, na escola, né? Quando se nega a discutir a questão do negro, mas não é só apresentar o negro como escravo, né? Apresentar quais são as lutas do negro hoje, quais são os direitos do negro, o sistema de cotas que o aluno da periferia, o aluno da escola pública tem direito. Então, nós temos o individual,
institucional, está ligado a instituições, família, escola, igreja, clubes, né, de uma forma geral, e o racismo estrutural, que é muito mais difícil de se perceber, porque está ligado ao sistema capitalista, né, que está engendrado desde o final do século XI e que produz a marginalidade do negro, né? Então, a exclusão social do negro, a exclusão política do negro, nós percebemos que o negro não tem ocupado a centralidade do poder político e econômico na sociedade brasileira, né? Perfeito. Como é que a gente pode instituir para as pessoas, né, ou, colocar para as pessoas que a questão do racismo não é algo só dos negros, isso é uma coisa da população em geral, né? Até porque o Brasil é um país onde houve uma grande miscigenação, então, assim, todo mundo tem um pouquinho de cada um. De que forma colocar isso para a população para dizer, olha, o combate ao racismo não é uma luta só do negro, é de todo mundo. Como é que vocês pensam nesse sentido? Como eu disse agora há pouco, a escola é, é uma instituição muito importante para se trabalhar isso, porque as pessoas, ao passar pela escola, precisam compreender, né, que a sociedade brasileira, ela é formada, né, por três matrizes étnicas, né, o nativo, o indígena, o branco europeu, representado principalmente pelo português, né, e depois pelos migrantes, e também o negro africano. São três matrizes étnicas, essas três matrizes têm que ser discutidas igualmente na escola, nas instituições, para termos uma democracia racial, né? E o que a gente percebe? Os conteúdos trabalhados são predominantemente eurocêntricos, da cultura dominante, né, que são os europeus. Nós não trabalhamos na mesma proporção os conteúdos da cultura, dos conhecimentos indígenas, dos conhecimentos africanos. Então, passa por uma revisão de ter uma democratização realmente dos conhecimentos. Quando nós trabalhamos, por exemplo, a questão do negro, não se atribui a questão da intelectualidade, das produções intelectuais dos negros, né? Então, é preciso trabalhar a questão no campo ético, no campo estético, no campo epistêmico, e, infelizmente, o campo epistêmico é o que menos tem se trabalhado. Então, é preciso que se coloque quais são os cientistas negros que nós temos, as produções. Lembramos aqui da geografia, o professor Milton Santos, né, que apresente para os jovens as produções científicas de negros também. E a partir da escola, né, se as pessoas saem sem essa reflexão da escola, nós vamos ver o que está acontecendo na sociedade, como saiu hoje mesmo no jornal, né? O racismo vai se propagando e tem aumentado nos campos de futebol, tem aumentado na sociedade brasileira. Então, é preciso entender, não basta não ser racista, é preciso combater o racismo, e a educação é a melhor maneira de combater a ignorância, porque o racismo é a falta de conhecimento, né? Principalmente da grandiosidade, da genialidade que eram os nossos ancestrais africanos. E hoje nós temos o principal preconceito em relação à religiosidade de matriz africana, né? O sagrado do africano foi transformado, né? Foi Adaptado. distorcido e colocado como demoníaco, e esse preconceito em relação ao sagrado, ele tem sido responsabilizado pelas agressões aos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né? A forma pejorativa no tratamento a essas religiões. A gente acabou vendo isso aí em vários momentos, principalmente agora, né? Nesse momento que antecedeu as eleições, as discussões que aconteceram, né? Os fatos que ficaram bem evidentes na mídia. Muito bem, Sebastiana. Acho que é importante a gente trazer esse assunto aqui em pauta para que a gente possa sempre lembrar de tudo isso que a Sebastiana falou. Mas para a gente finalizar, acho também importante para quem sofre com esse tipo de situação, seja preconceito, seja discriminação, seja o próprio crime de racismo, o que deve fazer? Quais são os amparatos que há para quem é vítima desse tipo de situação? Bom, primeiro, a pessoa deve ir a uma delegacia e denunciar, né, fazer a denúncia do crime, fazer um boletim de ocorrência para que se proceda. Então, o racismo é crime, eu estou aqui com o São Paulo contra o racismo, né, e vamos falar das ações afirmativas, né, não basta prender. Existe hoje
a, a multa que se paga também, né, em relação aos atos racistas, mas mais uma vez eu quero frisar, né, o racismo que se combate é o racismo individual. As pessoas não falam no racismo estrutural. E eu quero deixar bem evidente aqui, já uma discussão que eu fiz na própria Câmara Municipal, como que são representados as três matrizes. A gente tem aí na Câmara Municipal um crucifixo, mas nós não temos o sagrado do indígena do outro lado, o sagrado do africano do outro lado. Quando nós falamos isso, nós já estamos falando no racismo institucional, porque o sagrado trazido pelo branco ele é representado, mas o sagrado trazido pelo africano para ser escravizado, né, do indígena não é. Você percebeu as dificuldades que nós temos de transcender, né, e verificar onde que o racismo ele está de uma forma mais sutil, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar e reconhecer para lutar contra tudo isso. Então, quando acontece isso, é preciso que nós tenhamos, né, as pessoas envolvidas na luta que compreendam e passe a denunciar. Então, não basta o outro ter xingado, a pessoa ter xingado o outro macaco, tem que ser denunciado, tem que ser feito boletim, mas existem outras formas, né, de racismo, que é a não representatividade, que precisa ser trabalhada. Sebastiana, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, as informações que você trouxe com relação a isso, e deixar à disposição a TV Câmara, a Rádio Câmara, para sempre trazer essa discussão, não só no mês de novembro, não só na lembrança do dia 20, mas sempre que for necessário. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, até logo. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima.